Queridos irmãos, queridas irmãs, de tempos em tempos, nos meios de comunicação, na televisão, nos jornais, nas revistas, já também há tantos vídeos no YouTube, no Facebook, aonde trazem um tema que, como eu disse, de tempo em tempo volta à tona, que é o tema dos evangelhos apócrifos. Esses escritos da antiguidade que mais ou menos concorriam com os chamados evangelhos canônicos. O que são os evangelhos canônicos? São aqueles que foram reconhecidos pela Igreja como revelados por Deus, como inspirados pelo Espírito Santo. Esses são 4. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Já os evangelhos apócrifos, há vários, muitos mesmo. E alguns são fruto de comunidades heréticas, de seitas, que querendo transmitir os seus conhecimentos diferentes dos conhecimentos que a igreja transmitia, atribuíam a algum apóstolo, a alguma figura importante, uma revelação particular. Já outros evangelhos apócrifos eram obras da piedade popular, ainda que não fossem revelação de Deus, manifestavam algum aspecto da fé do povo. Fato é que entre esses evangelhos apócrifos, há um que até não faz muito pouco tempo causou bastante rebuliço, que é o chamado Evangelho de Maria Madalena, que é um evangelho que seria atribuído a Maria Madalena, essa discípula de Jesus, que foi, e os próprios evangelhos canônicos reconhecidos pela Igreja deixam isso claro, a primeira testemunha de Jesus ressuscitado, então era uma figura importante na Igreja primitiva, e uma certa seita que considerava que os seus membros tinham como que um conhecimento especial e, portanto, eram melhores que os cristãos normais, atribuíam a Maria Madalena um conhecimento oculto que somente os iniciados poderiam ter. E a partir desse evangelho apócrifo de Maria Madalena, muitas pessoas foram dizer que Jesus teria tido um caso com ela, ou que ela talvez teria sido casada com Jesus. Enfim, para que não entremos em detalhes, porque não vem aqui ao caso, apenas ver a absurdidade dessa afirmação e daqueles que até hoje insinuam algo do gênero, basta para ver como é absurdo, ver a passagem do Evangelho de hoje que acabamos de escutar, do capítulo 9 de São Mateus. Por quê? Porque vemos que Jesus se apresenta como o noivo. Em outras passagens, vamos vê-lo também como o esposo. Peguemos, por exemplo, o livro do Apocalipse, ou em outras passagens em que Jesus usa essa imagem do esposo. Qual a importância disso? Em primeiro lugar, para os que acham que dizer que Jesus não se casou significa um desprezo ao matrimônio, estão equivocados esses também. Porque se Jesus se apresenta como noivo, como esposo, significa que o matrimônio é uma coisa boa, não é uma coisa desprezível. O fato de Jesus não ter se casado não tem nada a ver com o fato de que o matrimônio seja bom ou ruim, ou que se casar seja bom ou ruim, todo o contrário. Quando Jesus se apresenta como esposo, como nós vimos hoje no Evangelho, o que ele estava dizendo e a imagem que ele estava usando era uma imagem que já aparecia no Antigo Testamento, em alguns livros, como por exemplo no profeta Oséias, mas sobretudo no livro do Cântico dos Cânticos, aonde Deus se apresenta como esposo da humanidade. E essa imagem belíssima, que Jesus assume para si, afinal de contas, ele era Deus feito homem, explica, por um lado, por que ele, na sua vida terrena, não se casou. Não se casou porque ele, enquanto esposo, estava
como que unido a toda a humanidade, a cada homem e a cada mulher. A sua esposa era a igreja, a comunidade dos homens e mulheres que são salvos pelo seu sacrifício na cruz. Mais ainda, os primeiros cristãos interpretaram as palavras do Salmo 84 que nós escutamos hoje como uma prova a mais dessa relação de Deus com a humanidade, de Jesus, que é o esposo da humanidade, da igreja, que é a sua esposa. Quando no versículo 11 do Salmo 84 dizia-se o seguinte: a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Via-se nessas palavras uma imagem dessa relação esponsalícia de amor, de entrega entre Deus, entre Jesus e cada um de nós. E mais ainda, quando o texto diz a verdade e o amor se encontrarão, no original em hebraico fala-se de fidelidade e misericórdia. E então os primeiros cristãos interpretaram a misericórdia como sendo aquilo que corresponde a Deus, esse amor que Deus manifesta a nós, homens e mulheres. E a fidelidade, ou a verdade, como a resposta que cada um de nós dá pela fé. Em deixar-se amar por Deus, em deixar que a nossa vida seja tomada por Deus, que Ele seja aquele que nos dá a felicidade, como num matrimônio entre um homem e uma mulher. A esposa faz de tudo para fazer o seu marido feliz, e o marido faz de tudo para fazer a sua esposa feliz. Assim Deus, assim Jesus com cada um de nós. E mais ainda, quando diz o texto, a justiça e a paz se abraçarão, no original, mais do que abraçar, fala-se de beijar. A justiça e a paz se beijarão. A justiça naquilo que corresponde a nós seres humanos, em deixar que Deus nos purifique, que Deus nos perdoe dos nossos pecados, que nos faça justos pela sua graça. E disso nasce a paz que Ele nos oferece. O shalom em hebraico, que é a palavra que nós em português traduzimos como paz, que em hebraico é shalom, que significa não somente a paz no sentido de ausência de guerra, mas a soma de todas as bênçãos. Assim, quando nós nos abrimos pela fé a esse amor infinito de Jesus, que se apresenta como esposo, que se apresenta como aquele que se entrega sem medidas na cruz, por amor, por mim, por você, a nossa resposta é a fidelidade, é acolher a verdade pela fé. E aí nós experimentamos essa paz. Experimentamos todas as bênçãos de Deus na nossa vida. E aí entendemos também, voltando para o evangelho de hoje, a resposta que Jesus deu ao se apresentar com a imagem do noivo, do esposo, àqueles que questionavam por que os seus discípulos não faziam jejum. De fato, na tradição judaica, era comum fazer jejum às terças e quintas-feiras. Isso porque, segundo a tradição, teriam sido os dias em que Moisés teria subido ao Monte Sinai para estar com Deus. Teria subido numa quinta-feira e voltado numa terça-feira. E, ao ver que os discípulos de Jesus não faziam jejum como os demais faziam, os discípulos de João Batista foram perguntar por que isso. E Jesus respondeu: é possível que os amigos do esposo, do noivo, façam jejum enquanto estão com ele, enquanto estão na festa, na alegria de estar junto com o noivo? E aí depois ele acrescenta: dias virão em que o noivo lhe será arrebatado. Então aí sim farão jejum. E aqui também, com isso, Jesus nos ensina o verdadeiro sentido do jejum.
da penitência. Porque às vezes, pelo nosso egoísmo, pelas nossas fraquezas, nós perdemos a capacidade de experimentar esse amor infinito que Ele tem por nós. Essa entrega sem medidas que a cada dia Ele quer nos mostrar. E por isso precisamos fazer jejum, e por isso precisamos fazer penitência, para remover os obstáculos do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E aí Jesus continua falando que ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. E depois usa uma outra imagem. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos. E com isso, Jesus também explicava que essa nova relação que Ele nos oferece, essa relação de intimidade com Deus, sem intermediários, uma relação direta, uma relação de amor sem medidas. Essa relação exige um odre novo, exige um pano novo, ou seja, uma vida nova, uma vida renovada, uma vida reconstruída. Na primeira leitura da profecia de Amós, que é justamente o final desse livro, o capítulo 9 da profecia de Amós, é a conclusão da obra desse profeta, nós vemos o profeta anunciando a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém que seria destruída pelos babilônios, mas que depois o profeta prometia que ela seria reconstruída. A imagem da reconstrução de Jerusalém destruída também serve espiritualmente para falar de nós. Porque nós somos a morada de Deus. Nós somos aqueles com quem Deus quer estar. E Ele quer nos reconstruir a cada dia. Quer nos purificar dos nossos limites. Quer nos levantar das nossas ruínas. Quer fazer, como também o texto da profecia de Amós dizia, fazer de nós fecundos. Como falava, mudarei a sorte de Israel, meu povo. Eles reconstruirão as cidades devastadas. Tomarão vinho e cultivarão pomares. E diz que os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Uma abundância de vinho, de água. Imaginemos no deserto como essa imagem torna-se poderosa. Os montes que se convertem em água. Para quem mora no deserto, isso é um grande milagre. Pois é isso que Deus quer fazer na nossa alma. Fazer uma alma cheia de frutos. Frutos de amor. Frutos de generosidade. Vinho novo em odres novos. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixemos a nossa vida velha. Abandonemos o nosso egoísmo. Abandonemos tudo aquilo que nos amarra a uma vida que no fundo não está nos levando a lugar nenhum. Uma vida na qual nos sentimos sempre presos, paralisados. Deixemos que Jesus se apresente na nossa vida como esposo, como alguém que nos ama, como alguém que cuida de nós, como alguém que é nosso companheiro e nunca nos deixa sozinhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, e aprendamos isso hoje também de Nossa Senhora. Ela, que deu à luz a Jesus, mas foi a primeira esposa nesse sentido espiritual do seu próprio filho. Ela que foi aquela que se deixou amar por ele, que percebeu até onde ia esse amor sem medidas. Que ela nos ensine, a mim e a você, a nos deixarmos ser amados, a nos deixar transformar. E assim, a verdade e o amor na nossa vida se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra do meu coração brotará fidelidade e a justiça, a santidade, a graça de Deus olhará, como dizia o Salmo, dos altos céus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.